No dia 14 de agosto de 1971, a sonda soviética Marte 2 entrou em órbita do planeta vermelho. Tudo corria dentro do planejado. O módulo de descida se separou, iniciou a frenagem, penetrou na atmosfera e se destruiu. O primeiro objeto humano da história a alcançar a superfície de Marte chegou lá, em pedaços. Poucos dias depois, a Marte 3 pousou com suavidade, pela primeira vez na história, transmitiu 20 segundos de vídeo turvo, quase vazio, e silenciou para sempre. A causa permanece desconhecida até hoje. Isso aconteceu há 50 anos. Desde então, lançamos mais de 50 missões em direção a Marte. Cerca de metade fracassou. O Marte 96 caiu no Pacífico logo após o lançamento. O Mars Climate Orbiter, em 1999, foi perdido porque uma equipe de engenheiros usava o sistema métrico e outra usava o imperial. A sonda japonesa Nozomi passou longe sem conseguir entrar em órbita. A europeia Beagle 2 chegou a pousar, mas não conseguiu abrir os painéis solares. Só conseguimos restabelecer contacto 12 anos depois, quando uma sonda em órbita a fotografou na superfície, imóvel, quase intacta, a poucos metros do ponto de pouso previsto. O planeta age como se não quisesse que chegássemos lá. E ainda assim, é exatamente para lá que a humanidade aponta seu próximo passo. Não porque seja fácil ou seguro, mas porque não há outra escolha. E entender esse porquê transforma não só a maneira como você pensa sobre o espaço, mas também como você olha para o chão que pisa. Se você perguntar diretamente para a maioria das pessoas, vai ouvir uma de duas respostas sobre Marte. A primeira, recursos. Lá existem metais raros, água, minerais. Marte seria o próximo reservatório natural para uma civilização em expansão. A segunda, curiosidade. Explorar, ir mais longe, faz parte da natureza humana. É o que move o progresso. As duas respostas estão corretas. E as duas são secundárias. O principal motivo pelo qual precisamos colonizar Marte não é romântico nem económico. É de seguro. Aqui está um facto difícil de encarar. Nos 4,5 bilhões de anos de existência da vida na Terra, ocorreram 5 extinções em massa. Não 3, não 20, exatamente 5 eventos documentados em que a vida no planeta chegou à beira do colapso. Em cada um deles, de 70% a 96% de todas as espécies desapareceram. Não apenas muitas, quase todas. O mais conhecido aconteceu há 66 milhões de anos. Um asteroide de cerca de 10 km de diâmetro, mais ou menos à altura do Everest, atingiu a plataforma continental rasa na costa do que hoje é o México. A energia do impacto foi aproximadamente 1 bilhão de vezes maior que a da bomba atómica lançada sobre Hiroshima. Do outro lado do planeta, incêndios florestais explodiram, causados pelo calor transmitido pela onda de choque através da atmosfera. Tanta poeira e cinza foram lançadas no ar que o Sol deixou de chegar à superfície. Por anos. A fotossíntese parou. As plantas morreram. Os herbívoros que delas dependiam morreram. Os predadores vieram logo atrás. 3/4 de todas as espécies desapareceram para sempre ao longo de alguns milénios. Os dinossauros existiram por 165 milhões de anos. Para ter uma ideia, o ser humano moderno existe há cerca de 300 mil anos. Os dinossauros sobreviveram a mudanças climáticas que, pelos nossos critérios, pareceriam apocalípticas. Habitavam todos os continentes, todas as zonas climáticas, do Equador às regiões polares. Eram fenomenalmente diversos, de criaturas do tamanho de um pardal a animais com mais de 80 toneladas. E mesmo assim, desapareceram quando algo veio do céu. Bastaria uma única colónia em outro planeta para que tivessem sobrevivido. Nenhum deles tinha essa possibilidade. Nós temos. No momento, o Sistema Solar conta com mais de 20 mil asteroides conhecidos cujas órbitas cruzam a órbita da Terra. Conhecidos, ou seja, os que conseguimos localizar e rastrear. Quantos são desconhecidos? Por definição, não sabemos. Em 2013, um meteorito de cerca de 20 metros de diâmetro, uma pedra pequena pelos padrões asteroidais, explodiu sobre Chelyabinsk com uma energia 30 vezes superior à da bomba de Hiroshima.
A onda de choque quebrou janelas em edifícios numa área de milhares de quilómetros quadrados. Cerca de 1.500 pessoas buscaram atendimento médico. Ninguém o havia visto chegar. Ele veio da direção do Sol, que é impossível monitorar continuamente. Esse era pequeno. O que matou os dinossauros tinha 500 vezes esse diâmetro. A ameaça dos asteroides não é um roteiro de filme de ficção científica. É estatística. Em um horizonte de tempo suficientemente longo, a probabilidade de colisão não se aproxima de 0. Ela se aproxima de 1. Mas asteroides são apenas uma ameaça numa lista que não está ficando mais curta. Supervulcões. Debaixo do Parque Yellowstone existe agora mesmo um reservatório de magma cuja última grande erupção, há cerca de 630 mil anos, esfriou o clima do planeta em vários graus. Pandemias. Não as que vimos nos últimos anos, mas as realmente letais, com taxa de mortalidade acima de 50%, especialmente com o potencial das biotecnologias atuais. Guerra nuclear. Mudanças climáticas que, em determinado ponto, tornam-se irreversíveis, quando o degelo do permafrost libera metano, que acelera o aquecimento, que acelera o degelo. E catástrofes tecnológicas que ainda nem sabemos nomear corretamente, porque as tecnologias capazes de criá-las ainda não foram inventadas. Nenhuma dessas ameaças destruirá completamente a vida na Terra. A Terra vai sobreviver. As bactérias vão sobreviver. Os insetos, provavelmente, também. Mas a civilização humana, com todo o seu conhecimento, toda a sua cultura, toda a sua história, pode não sobreviver a nenhuma delas. E ela não tem backup. Pense bem nisso. Tudo o que a humanidade construiu ao longo de 100 mil anos de existência está guardado num único lugar, em um único planeta, sem cópia. Homero, Newton, Mozart, todo o corpus do conhecimento médico, da primeira cirurgia às vacinas de mRNA. Todos os bancos genéticos de culturas agrícolas que alimentam 8 bilhões de pessoas. Todas as demonstrações matemáticas, todas as línguas, vivas e mortas. Todas as receitas, todos os esquemas de engenharia, todos os sistemas filosóficos. Tudo isso existe em exemplar único. Se a Terra sofrer uma catástrofe suficientemente grave, tudo isso some, como se nunca tivesse existido. Imagine uma biblioteca que guarda o único exemplar de cada livro já escrito. Nenhum duplicata, nenhuma cópia em outro lugar. E dentro dessa mesma biblioteca vivem todas as pessoas que sabem ler. Não existe ninguém do lado de fora que possa preservar o conhecimento se a biblioteca pegar fogo. É isso que a humanidade é agora. Marte muda essa equação. Não porque seja melhor que a Terra, não porque seja seguro ou confortável, mas porque é o segundo exemplar. A apólice de seguro da civilização. Apólices de seguro não são contratadas porque se espera a catástrofe, mas porque a ausência dela não está garantida por nada. Mas porquê Marte, especificamente? Porque não a Lua, que fica a 3 dias de viagem? Não Vênus, que é mais próxima da Terra em tamanho? Não estações orbitais? É aqui que começa a conversa de verdade. A Lua parece o primeiro passo óbvio. 3 dias de viagem. Nada comparado a 9 meses até Marte. Já fomos até lá. A pisada humana já está registada. Tem superfície sólida. O problema é quase tudo. Um dia lunar dura 29 dias terrestres. 2 semanas de sol contínuo, durante as quais a superfície chega a 120 graus positivos. Depois, 2 semanas de noite, quando a temperatura cai para menos 170. Quase 300 graus de variação num único dia lunar. Nenhuma agricultura sem estufas imensas com iluminação artificial. Nenhuma energia solar metade do mês. Nenhum ritmo compatível com a biologia humana. A Lua não tem atmosfera, absolutamente nenhuma. Isso significa que cada meteorito, cada partícula cósmica cai diretamente na superfície. Nada se queima na entrada. A poeira lunar, bombardeada por micrometeoritos durante bilhões de anos até virar um pó finíssimo, é tão afiada que destrói mecanismos, penetra em vedações herméticas
e, ao ser inalada, causa uma inflamação comparável à asbestose. Os astronautas do Apollo a descreveram como um dos maiores problemas práticos no trabalho na superfície. O mais crítico? Na Lua praticamente não existe água e não existe nitrogênio. A água não é necessária apenas para beber. Por eletrólise ela fornece oxigênio para respirar e hidrogênio para combustível. Sem água, não há nada. O nitrogênio é indispensável para criar uma atmosfera respirável dentro dos módulos habitacionais. Oxigênio puro sob pressão é explosivo e, em exposição prolongada, tóxico. É preciso uma mistura. Na Lua existem traços de gelo de água em crateras permanentemente sombreadas nos polos. Apenas traços. Extrair quantidade suficiente para sustentar milhares de pessoas é tecnicamente inviável a qualquer custo razoável. A Lua serve bem como base temporária para observações científicas, para a extração de metais raros em algum momento futuro, mas não como a segunda casa da humanidade. Vênus parece ainda mais tentadora. Tem quase o mesmo tamanho da Terra. A gravidade lá é 90% da terrestre, não 38% como em Marte. É mais perto de nós. Parece promissora. A superfície de Vênus tem 460 graus Celsius. O tempo todo, de dia e de noite, no Equador e nos polos, na sombra e sob o Sol. Vênus gira devagar e sua atmosfera densa distribui o calor de forma tão uniforme que a variação de temperatura entre pontos diferentes do planeta é de cerca de 30 graus. 460 em todo lugar, ou 430 no lugar mais frio. O chumbo derrete lá, o estanho derrete, o zinco derrete. A atmosfera de Vênus é feita de dióxido de carbono com nuvens de ácido sulfúrico. Não é metáfora. Ácido sulfúrico de verdade, em gotículas. A pressão na superfície é de 90 atmosferas. O que isso significa fisicamente? Se você estivesse na superfície de Vênus, sentiria a mesma pressão de 900 metros abaixo do mar. As sondas soviéticas da série Venera, projetadas especialmente em ligas metálicas de alta resistência, com resfriamento, com toda a proteção disponível à época, sobreviveram lá de 23 minutos a 2 horas. Depois derretiam ou eram esmagadas. Nenhuma tecnologia conhecida permite que seres humanos vivam na superfície de Vênus. Existe uma ideia exótica de colónias flutuantes a 50 km de altitude, onde a pressão e a temperatura se aproximam das terrestres. Mas seriam cidades flutuando numa atmosfera de ácido sulfúrico, sem acesso à superfície, sem recursos, sem chão firme sob os pés. Isso não é uma cópia de segurança da civilização. É um parque de diversões. As luas de Júpiter, Europa, Ganimedes, Calisto, são cientificamente fascinantes, mas ficam a 8 ou 9 meses de viagem na melhor das hipóteses. Estão nos cinturões de radiação de Júpiter, onde o nível de radiação letal é dezenas de milhares de vezes acima do tolerável para seres humanos. E ficam tão longe do Sol que um painel solar produz lá 25 vezes menos energia do que o mesmo painel produziria na Terra. Sobra Marte. Não porque seja bom, mas porque todo o resto é incomparavelmente pior. Mas isso ainda não explica porque Marte é uma opção real e não apenas a menos ruim de todas. Para entender isso, é preciso olhar de frente para o quão perigoso ele realmente é. Marte vai-te matar. É preciso dizer isso assim, sem rodeios. A atmosfera marciana corresponde a 1% da terrestre, praticamente a mesma pressão de 35 km acima da Terra. Altitude em que nem aviões militares operam. A tração dos motores e a sustentação das asas são irrisórias. Respirar lá é impossível. A pressão é tão baixa que os pulmões fisicamente não conseguem absorver oxigênio suficiente. Além disso, a atmosfera de Marte é composta em 95% de dióxido de carbono. O oxigênio é ínfimo. Sem traje espacial, uma pessoa perde a consciência em segundos e morre em minutos. A radiação merece uma conversa à parte. A Terra é protegida por 2 escudos em sequência. O primeiro é o campo magnético, gerado pelo movimento do metal fundido no núcleo externo líquido do planeta. Esse campo funciona como um enorme escudo, desvia a maior parte das partículas carregadas vindas do Sol. As partículas se enrolam em espiral ao longo das linhas de força e são direcionadas aos polos, onde as vemos como a aurora boreal. Literalmente,
As auroras polares são a evidência visível de que a radiação foi conduzida para um lugar seguro. O segundo escudo é a atmosfera, que absorve o que passa pelo primeiro. Em Marte, não existe nenhum desses dois escudos. Marte perdeu seu campo magnético cerca de 4 bilhões de anos atrás, quando seu núcleo menor esfriou e parou de gerar o efeito dínamo. Sem campo magnético, o vento solar, um fluxo de partículas carregadas, começou a arrancar gradualmente a atmosfera. Ao longo de bilhões de anos, a reduziu de algo denso e parecido com o terrestre para o atual 1%. Não é um acidente nem mistério, é causa e efeito. Sem núcleo ativo, sem campo magnético, sem atmosfera, sem proteção. A dose de radiação na superfície marciana é de cerca de 200 millisieverts por ano em período calmo. O limite anual para trabalhadores de usinas nucleares, estabelecido pelas normas de segurança radiológica, é de 20 millisieverts. Ou seja, em Marte, a exposição crónica à radiação é 10 vezes acima do permitido até para profissionais que trabalham com radiação. Mas esse é apenas o problema crónico. Existe também o agudo. Durante fortes erupções solares, que ocorrem várias vezes por ano nos períodos de alta atividade solar, a dose na superfície marciana pode superar o limite anual em apenas algumas horas, sem aviso prévio, sem possibilidade de se abrigar rapidamente se você estiver trabalhando do lado de fora. A solução existe: viver no subsolo. O solo marciano é um bom escudo contra a radiação. A 2 ou 3 metros de profundidade, a radiação cai para níveis aceitáveis para a habitação permanente. Os primeiros colonizadores de Marte provavelmente passarão a maior parte do tempo abaixo da superfície, saindo com traje espacial apenas para trabalhar. Psicologicamente pesado, tecnicamente viável. Mas voltemos à radiação, porque ela merece uma análise mais cuidadosa. A maioria dos materiais populares sobre Marte ou ignora o problema ou o menciona de passagem. Na realidade, é simultaneamente um dos problemas mais sérios e um dos mais próximos de solução. Quando se diz que o nível de radiação em Marte é 10 vezes acima do permitido para trabalhadores nucleares, soa como sentença. Mas é importante entender o contexto. O limite de 20 millisieverts por ano para os trabalhadores do setor nuclear é uma norma para profissionais que recebem pelo risco, passam por controle médico e voltam para casa após o turno. Não é um limite para quem vive permanentemente no local. A norma de exposição radiológica para a população geral é de 1 millisievert por ano. Ou seja, há uma diferença de 200 vezes entre o atual nível de radiação marciana e o considerado seguro para uma pessoa comum. Isso não significa morte imediata. Significa risco substancialmente elevado de câncer em moradia prolongada sem proteção. E o risco é elevado, mas não absoluto. Existem várias formas de reduzi-lo. A primeira já foi mencionada, a vida subterrânea. A 3 metros de profundidade, a radiação em Marte cai para um nível comparável ao que recebem pessoas que vivem em altitudes elevadas na Terra, em Denver, por exemplo, ou no Tibete. Milhões de pessoas vivem assim, e ninguém considera isso uma catástrofe. Morar no subsolo é psicologicamente pesado, mas fisicamente não é impossível. A segunda são os escudos com hidrogênio. O hidrogênio é um excelente absorvente de radiação de nêutrons, um dos componentes da radiação cósmica. Paredes de módulos habitacionais preenchidas com água ou polietileno, rico em hidrogênio, oferecem proteção adicional. É só ter água suficiente, que em Marte, como veremos, existe. A terceira é a proteção farmacológica. Pesquisas dos últimos anos mostram que alguns medicamentos desenvolvidos para reduzir o risco de câncer após radioterapia também podem reduzir o dano acumulado pela irradiação crónica. Essa linha de pesquisa é estudada ativamente no contexto das missões marcianas. A combinação dessas 3 abordagens pode, teoricamente, reduzir a exposição efetiva à radiação a níveis considerados aceitáveis pela comunidade médica para a habitação prolongada. Não é resolver completamente o problema, é torná-lo gerenciável. Uma última consideração. A viagem até Marte, 6 a 9 meses no espaço sem a proteção magnética da Terra, já representa por si só uma carga radiológica significativa. Segundo cálculos da NASA,
Um astronauta que fizer a viagem de ida e volta a Marte acumulará entre 800 e 1200 millisieverts no total. Isso aumenta de forma relevante o risco vitalício de câncer em torno de 3 a 5%. Não é risco zero, mas também não é sentença de morte. Para ter noção de escala, fumar aumenta o risco vitalício de câncer de pulmão em cerca de 20%. Milhares de pessoas aceitam riscos muito mais altos por objetivos muito menos importantes. A temperatura de Marte é enganosa. A média do planeta é de menos 60. Mas essa média esconde uma variação enorme. No Equador, em pleno verão ao meio-dia, mais 20, quase como um dia fresco de outono. Isso soa agradável, até você descobrir que nessa mesma região, à noite, a temperatura cai para menos 70. 90 graus de variação num único dia. Nenhum equipamento sem proteção térmica especial suporta repetições sucessivas desses ciclos. O metal expande e contrai, as rachaduras se acumulam, as vedações herméticas se destroem. No inverno, nos polos, chegam a menos 125 graus e o dióxido de carbono congela diretamente da atmosfera e cai como neve. As tempestades de poeira são o recorde do sistema solar. A poeira fina na atmosfera rarefeita sobe a 20 km e cobre o planeta inteiro. As tempestades globais duram de algumas semanas a vários meses e ocorrem a cada poucos anos. Em 2018, uma delas matou o rover Opportunity, um aparelho que havia funcionado por 14 anos no lugar dos 90 dias previstos. A tempestade cobriu seus painéis solares de poeira, ele ficou sem energia e congelou. Para uma colónia, uma tempestade assim significa meses sem energia solar, sem iluminação adequada para as estufas, com acúmulo de poeira em qualquer superfície exposta. A viagem dura de 6 a 9 meses numa única direção. Em microgravidade, nesse período, as pessoas perdem de 10 a 20% da massa muscular e da densidade óssea. O sistema cardiovascular sofre alterações. A distribuição de fluidos no corpo muda, incluindo a pressão intracraniana, o que causa problemas de visão. O sistema imunológico enfraquece. Ao chegar, pessoas debilitadas precisam imediatamente começar a trabalhar arduamente em condições onde qualquer erro pode ser fatal. Em trajes espaciais, na superfície de um planeta onde os meios de resgate são mínimos. E se algo der errado, emergência, acidente, trauma grave, o socorro não virá antes de 6 meses. O cirurgião mais próximo estará a 150 milhões de quilómetros de distância. Este é Marte de verdade. Não o que aparece nos renders bonitos e nos vídeos inspiradores. Hostil, frio, radioativo, empoeirado, capaz de matar de dezenas de maneiras diferentes. E ainda assim é a única opção realista. Eis o que transforma Marte de um pouco melhor que o resto em única possibilidade real. Um dia em Marte dura 24 horas e 37 minutos. Esse número parece um detalhe técnico. Na verdade, é uma das propriedades fundamentais que determinam a viabilidade da existência humana a longo prazo. Os ritmos circadianos humanos, o relógio biológico interno que regula tudo, o sono, a temperatura corporal, a liberação de hormónios, o funcionamento do sistema imunológico, o metabolismo, se formaram ao longo de milhões de anos de evolução em condições de dias terrestres próximos a 24 horas. Quebrar esse ritmo não é um simples inconveniente, é um problema médico. Estudos com pessoas que trabalham permanentemente em turnos noturnos ou com horários em constante mudança, pilotos, médicos, trabalhadores de produção contínua, mostram um risco estatisticamente elevado de câncer de mama e de próstata, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, depressão, transtornos de ansiedade. E isso acontece na Terra, onde a pessoa, pelo menos eventualmente, vê o dia e a noite natural. Num planeta com um ritmo diário incompatível, sem possibilidade de sincronização com o ciclo natural, as consequências seriam mais sérias. Na Lua, um dia dura 708 horas. Em Vênus, cerca de 2.800 horas. Em Marte, 24 horas e 37 minutos. A diferença em relação ao dia terrestre é menor que 3%, uma margem à qual o nosso organismo se adapta com facilidade, como uma única mudança de fuso horário. Não é um acaso da natureza que se possa ignorar. É uma das principais propriedades que tornam Marte habitável para o ser humano a longo prazo.
A inclinação do eixo de Marte é de 25 graus, contra 23,5 da Terra. Em Marte existem estações de verdade: primavera, verão, outono, inverno. O ano marciano é 2 vezes mais longo que o terrestre, cerca de 680 dias terrestres, de modo que cada estação dura cerca de 170 dias. A sazonalidade não é apenas um fenómeno climático, é uma das âncoras psicológicas básicas que organizam a percepção humana do tempo. Pessoas que vivem por longos períodos em ambientes monótonos, sem alternância de ritmos, perdem a noção do tempo, desenvolvem episódios depressivos, perdem motivação. Isso é documentado nos pesquisadores que passam o inverno na Antártica, onde pelo menos existe alternância de dia e noite, mesmo que extrema. Em Marte há água. Não traços, como na Lua, depósitos reais em escala suficiente para sustentar uma colónia. Abaixo da superfície, em todo o planeta, existe gelo de água, especialmente concentrado nas latitudes médias e altas. Nos 2 polos, calotas de gelo de água e de dióxido de carbono congelado, visíveis por telescópio amador. Segundo dados do rover Curiosity e de sondas orbitais, a camada superficial de Sol nas latitudes médias contém cerca de 2% de água em massa. 2% parece pouco. Veja o que isso significa em números concretos. De 1 metro cúbico de Sol marciano é possível extrair cerca de 20 litros de água. Um adulto em regime de economia rígida consome cerca de 3 litros por dia, para beber, cozinhar e higiene mínima. Para abastecer uma pessoa durante 1 ano são necessários cerca de 50 metros cúbicos de solo. 50 metros cúbicos. Uma escavação de aproximadamente 3 por 4 metros e 4 metros de profundidade. Uma pequena escavadeira abre isso em poucas horas. A atmosfera de Marte. 95% de dióxido de carbono não é apenas um obstáculo, mas também matéria-prima. O dióxido de carbono pode ser decomposto em oxigênio e carbono por eletrólise ou redução em alta temperatura. O carbono, combinado com o hidrogênio da água, produz combustível de hidrocarbonetos. O experimento MOXIE, a bordo do rover Perseverance, em 2021, produziu oxigênio diretamente da atmosfera marciana, em pequena quantidade, 5 gramas por hora, mas o princípio foi demonstrado em condições reais. Para cultivar plantas são necessários 3 recursos: dióxido de carbono, água e luz. Em Marte existem os 2 primeiros. A luminosidade corresponde a cerca de 43% da terrestre. Marte é mais distante do Sol. Mas isso é mais do que suficiente para a maioria das culturas alimentares em estufas com iluminação artificial complementar. A área da superfície de Marte é de 72 milhões de quilómetros quadrados, aproximadamente igual à soma de todos os continentes da Terra. Não é uma cúpula, nem uma estação orbital. É um mundo inteiro, com montanhas, canyons, vulcões, planícies. O Olympus Mons, o maior vulcão do Sistema Solar, se eleva 22 km. O Val Marineris, um sistema de canyons com 4.000 km de comprimento e até 7 de profundidade, é várias vezes maior que o Grand Canyon. Nenhum outro corpo no Sistema Solar acessível a nós nos próximos séculos oferece esse conjunto ao mesmo tempo. Ritmo diário compatível com a biologia humana, sazonalidade, água acessível, matéria-prima disponível na própria atmosfera, superfície sólida para construção, gravidade moderada. Retire qualquer um desses fatores, a tarefa fica fundamentalmente mais difícil. Retire alguns, torna-se impossível. Marte não é uma boa opção. Marte é a única opção. E quando você aceita isso, a pergunta muda. Não é vale a pena ir até lá, mas como exatamente fazemos isso? Vamos começar pelo problema fundamental, a economia. Hoje, lançar 1 kg de carga para a órbita baixa da Terra custa cerca de 2 a 3 mil dólares nos foguetes mais eficientes. Levar esse mesmo quilograma para a superfície de Marte custa de 30 a 50 vezes mais. Resultado? Cada quilo de qualquer carga da Terra para Marte custa entre 60 e 150 mil dólares. Uma garrafa de 5 litros de água nesse preço custaria o equivalente a um carro de bom padrão. 1 quilo de arroz,
o equivalente a uma reforma de apartamento. O motor de um rover marciano pesa cerca de 50 kg. O custo do frete seria comparável ao de uma casa pequena. Nessa economia, uma colónia que viva inteiramente de suprimentos vindos da Terra é inviável. Seria apenas uma base temporária com financiamento governamental contínuo. Para que um assentamento se torne algo real, ele precisa produzir a maioria do que necessita. Não é uma condição desejável, é obrigatória. Oxigênio, produzido a partir do dióxido de carbono da atmosfera. A tecnologia MOXIE demonstrou o princípio. Agora, é preciso escalar de alguns gramas por hora para os volumes necessários para que 100, 1000, 10.000 pessoas possam respirar. É um desafio de engenharia, não científico. A física já respondeu, funciona. Água, extraída do gelo do regolito, o solo é aquecido, o vapor de água se condensa e é coletado. O princípio funciona em laboratório com análogos do solo marciano. Alimento, cultivado em estufas fechadas. O regolito marciano contém percloratos, compostos químicos tóxicos, mas eles são lixiviados com água. Após o tratamento, o regolito serve para o cultivo de plantas, o que foi comprovado experimentalmente. Cerca de 80% da dieta humana pode potencialmente ser produzida no local. Os outros 20%, componentes ricos em proteína e gordura, seriam trazidos da Terra. 20% de 100 representa uma vulnerabilidade e uma escala de suprimentos fundamentalmente diferentes. Materiais de construção, regolito prensado em tijolos ou sinterizado com micro-ondas. Pesquisas mostram que o solo marciano, com o tratamento adequado, produz um material construtivo suficientemente resistente. Os primeiros edifícios da colónia serão literalmente feitos de poeira marciana. Energia. Problema crítico com solução concreta. Os painéis solares em Marte rendem metade do que na Terra devido à distância do Sol e podem ficar cobertos de poeira por meses durante as tempestades. Reatores nucleares não são uma opção, são uma necessidade. A NASA está desenvolvendo o reator compacto Kilopower, projetado especificamente para uso na Lua e em Marte. 4 desses reatores de 10 kW cada abastecem completamente uma base pequena com dezenas de pessoas, independente do clima, da poeira ou da posição do Sol. O combustível nuclear pesa uma ordem de grandeza a menos que a quantidade equivalente de baterias e funciona por anos, sem reabastecimento. Todos esses problemas têm soluções. Não elegantes, não baratas, mas reais. Não é esperamos um dia descobrir como. É aqui está o caminho de engenharia concreto. A física já respondeu. É possível. A diferença entre o estado atual e o necessário é de engenharia, não de ciência. Mas os problemas técnicos são apenas parte do quadro. Existe uma questão raramente colocada em voz alta, embora seja mais importante que a maioria dos desafios de engenharia. O que acontecerá com as pessoas psicologicamente? Um dos riscos mais subestimados em missões espaciais longas não é a radiação nem a falta de oxigênio. É o isolamento, o espaço confinado, a ausência de saída. Entre 2010 e 2011, 6 voluntários passaram 520 dias num complexo fechado em Moscou, o experimento Marte 500, uma simulação psicológica de missão marciana sem a microgravidade e a radiação reais. Fisicamente, todos os 6 aguentaram sem problemas sérios. Psicologicamente, 2 apresentaram sintomas de depressão clínica ao final. Alguns desenvolveram distúrbios crónicos de sono. Todos, sem exceção, na segunda metade do experimento, apresentaram queda abrupta de atividade e motivação. Passavam cada vez menos tempo se movendo e mais tempo na cama, sem nenhuma razão física para isso. E isso foi na Terra. Sabendo que do outro lado da parede estava Moscou, pessoas de verdade, um céu real. O experimento poderia ser interrompido a qualquer momento. No Marte de verdade, esse conforto não existe. Não dá para sair, não dá para interromper. O socorro não chega rápido. O sinal da Terra leva de 3 a 22 minutos para chegar a Marte, dependendo da posição dos planetas. O atraso mínimo de uma conversa é de 12 minutos ao todo. Uma conversa que levaria 5 minutos na Terra se transforma em 1 hora de trocas com pausas.
Uma ligação para a família vira uma troca de cartas com entrega em horas. Falar com os filhos se torna um ritual de longa espera por resposta, como uma carta cruzando o oceano no século XIX. O retorno é praticamente impossível para a maioria. A janela de viagem Marte-Terra se abre uma vez a cada 2 anos, quando os planetas se aproximam. O custo, a complexidade, a espera, tudo isso significa que para a maioria dos primeiros colonizadores, Marte inevitavelmente se tornará um lar permanente. É preciso entender isso antes de partir. A história conhece pessoas que tomaram decisões parecidas. Os primeiros colonos europeus que cruzaram o Atlântico viajaram sem passagem de volta. Sabiam disso e partiram a si mesmo, porque a razão era suficientemente forte. Os primeiros colonos da Austrália sabiam que estavam do outro lado do planeta para sempre. Os primeiros pesquisadores que passaram o inverno na Antártica sabiam que o assentamento humano mais próximo ficava a milhares de quilómetros. As pessoas são capazes de aceitar a ausência de retorno quando têm uma razão suficientemente poderosa. Salvar a civilização é uma razão suficientemente poderosa. Mas ao longo das gerações acontece algo qualitativamente diferente. As crianças nascidas em Marte não conhecerão a Terra. Para elas será normal o céu cor de laranja sem uma única nuvem, porque nuvens de água praticamente não se formam em Marte. Será normal um dia de 24 horas e 37 minutos. Será normal a baixa gravidade, e nela seus corpos crescerão de forma diferente, mais altos, com membros mais longos, com outra distribuição de massa muscular. A Terra será parte da história familiar, não da realidade delas. Marte criará pessoas diferentes, não melhores nem piores, diferentes. Formadas por outro ambiente, com outros valores, a água será para elas o que o ar é para nós, algo de valor inestimável. O espaço aberto sem traje espacial será um sonho inacessível. Uma conversa em tempo real com alguém na Terra será uma raridade, não algo rotineiro. Marte vai reformatar o ser humano, e isso precisa ser aceito, porque é exatamente o que significa independência real. Não uma cópia da Terra, algo próprio. A psicologia do isolamento em Marte é outro aspecto raramente discutido com a seriedade necessária. Os estudos com pesquisadores que passam o inverno na Antártica, o análogo terrestre mais próximo das condições de isolamento em Marte, apresentam um quadro preocupante. Mesmo com plena segurança física, sabendo que a evacuação é possível em emergência, com acesso a comunicação com o mundo exterior, uma parcela significativa das pessoas que passam um longo inverno nas estações antárticas desenvolve o que os pesquisadores chamam de síndrome do inverno, queda das funções cognitivas, depressão, deterioração das relações sociais no grupo pequeno. As pessoas começam a se irritar mutuamente após meses de convivência em espaço limitado, conflitos por ninharias viram divergências sérias, motivação e produtividade despencam. Em Marte será pior, pela impossibilidade de evacuação, pelo perigo mortal real do lado de fora, pelo rompimento radical com tudo o que é familiar. A seleção psicológica dos candidatos para missões marcianas e para os assentamentos subsequentes é uma tarefa não menos importante do que o desenvolvimento de sistemas de suporte de vida. Talvez mais importante. Porque sistemas de suporte de vida podem ser consertados. Uma psicologia de grupo destruída é muito mais difícil de recuperar. A NASA e outras agências espaciais estudam ativamente esse problema. Uma das conclusões: grupos pequenos lidam melhor com o isolamento quando têm papéis claramente definidos e uma estrutura compreensível. Unidades militares que operam em condições extremas, tripulações de navios em travessias longas, esses grupos desenvolveram ao longo de milénios métodos práticos para manter a saúde psicológica em ambientes fechados. As colónias marcianas vão herdar parte desses métodos. Desenvolverão outros. Será uma das questões centrais. Importante. À medida que a colónia cresce, à medida que deixa de ser um grupo pequeno e fechado e se transforma num assentamento com centenas e milhares de pessoas, as condições psicológicas mudam qualitativamente. Uma pessoa numa base grande, com lojas, empregos, grupos sociais, vida cultural, competições esportivas, está numa situação psicológica completamente diferente de 6 pessoas numa cápsula apertada. Isso significa que uma das tarefas-chave das primeiras décadas de colonização marciana
é passar rapidamente do estágio de 6 pessoas num bunker para o de uma cidade pequena. Um grupo pequeno é psicologicamente vulnerável. Uma comunidade grande não é. A velocidade de crescimento da colónia não é apenas um desafio da engenharia, é uma estratégia psicológica. Terraformar Marte não é ficção científica. É um projeto de engenharia com horizonte de milénios. Marte já foi diferente. Os leitos secos de rios na cratera Jezero, onde o Perseverance trabalha agora, não são metáfora. São canais reais escavados por água corrente há bilhões de anos. Os minerais argilosos nas mesmas rochas só se formam na presença de água líquida. As rochas sedimentares em camadas estudadas pelos rovers se depositaram no fundo de lagos antigos. Há 3 ou 4 bilhões de anos, Marte tinha água líquida na superfície, uma atmosfera mais densa, uma temperatura média mais elevada. O planeta já foi quente uma vez. Isso significa que não é fundamentalmente incompatível com o calor. Simplesmente esfriou. E com nossa ajuda, pode esquentar de novo. O primeiro instrumento são os gases de efeito estufa. O dióxido de carbono da atmosfera marciana é, em si, um agente de estufa fraco. Mas se forem adicionados perfluorcarbonos, compostos produzidos industrialmente, milhares de vezes mais eficientes que o CO2 como agente de estufa, o planeta começará a aquecer. Produzir esses gases em quantidades suficientes diretamente em Marte é uma tarefa para uma colónia industrial de grande porte. Não hoje, mas em alguns séculos, com escala suficiente. O segundo instrumento são as calotas polares. Sob o dióxido de carbono congelado no Polo Sul de Marte, existem reservatórios imensos, estimados em dezenas de bilhões de toneladas. Se aquecidos, começarão a evaporar, adicionando gás à atmosfera, o que intensificará o efeito estufa, o que elevará a temperatura, o que causará mais evaporação. Um ciclo autossustentável. Basta acendê-lo, como acender um pavio. Como aquecer? Com espelhos orbitais. Dezenas de satélites com grandes superfícies refletoras que coletam a luz solar e a direcionam para pontos específicos da superfície. Em 2017, o físico Jim Green, da NASA, publicou um artigo com cálculos concretos. Um eletroímã artificial no ponto de Lagrange L1, entre Marte e o Sol, o ponto onde a atração gravitacional dos dois corpos se equilibra, criaria um guarda-chuva magnético que protegeria o planeta do vento solar. Combinado com espelhos orbitais, isso poderia iniciar um ciclo de aquecimento que levaria a pressão a cerca de 7% da terrestre em alguns séculos. Não é uma atmosfera respirável, mas é 7 vezes mais do que hoje. E isso dispara uma reação em cadeia. A terraformação completa, criar uma atmosfera respirável sem traje espacial, água líquida por toda a superfície, camada de sol, é questão de milénios. Essa é a resposta honesta, sem eufemismos. Mas é possível viver em Marte muito antes disso. Trajes espaciais, habitações subterrâneas, estufas herméticas. Esse é um cenário realista para os próximos 100 anos. A terraformação é um presente para os descendentes. Começar a viver é possível agora. Existe uma pergunta que as pessoas fazem por último, embora o mais lógico fosse fazê-la logo de início. Temos o direito de modificar um planeta alheio? Em Marte pode ter existido vida. Há 3 ou 4 bilhões de anos, quando as condições eram propícias. Simples, ao nível de bactérias, mas vida. Isso não é especulação. A vida na Terra surgiu aproximadamente na mesma época em que as condições em Marte também eram favoráveis. Não há nenhuma razão de princípio pela qual o que aconteceu aqui não pudesse ter acontecido lá. Pior ainda, pode haver vida lá agora mesmo. Em 2018, o radar da sonda orbital Mars Express detectou um sinal que alguns pesquisadores interpretam como indício de água líquida sob o Polo Sul a cerca de 1,5 km de profundidade. A interpretação continua controversa. Existem explicações alternativas para o mesmo sinal. Mas se a primeira hipótese estiver correta, lá embaixo, sob 1 km de gelo, podem existir comunidades microbianas. Agora mesmo, enquanto você lê isso. Se há vida em Marte e começarmos a alterar o clima do planeta, a elevar a temperatura, a derreter o gelo, podemos destruí-la.
a única vida conhecida fora da Terra. Não é metáfora, seria literalmente um genocídio interplanetário, o extermínio de seres que não podem se defender nem sequer saber da ameaça. Por outro lado, se não criarmos uma cópia de segurança da civilização e algo suficientemente grave acontecer com a Terra, perderemos a única vida complexa conhecida no Sistema Solar de qualquer forma. Este é um dilema ético real, sem solução elegante, sem resposta obviamente certa. A posição atual da comunidade científica é a seguinte: primeiro, responder à questão sobre a vida marciana, depois, tomar decisões sobre colonização em larga escala e terraformação. A busca por vida não é apenas interesse académico, é uma pré-condição para uma das decisões mais importantes da história da humanidade. E isso atrasa os planos, com razão. Em 14 de abril de 2021, o rover Perseverance produziu oxigênio na superfície de Marte, pela primeira vez na história. O experimento MOXIE, do tamanho de uma bateria de carro, com 17 kg, capturou dióxido de carbono diretamente da atmosfera marciana e o converteu em oxigênio. 5 gramas por hora, suficiente para um astronauta respirar por cerca de 10 minutos. 5 gramas, 10 minutos. É ínfimo se você olhar como um fim. É um momento de virada se você olhar como um começo. No dia 18 de dezembro de 1903, Orville Wright voou 37 metros sobre uma praia em Kitty Hawk. O voo durou 12 segundos. O avião mal chegou a 2 metros de altura. Naquele mesmo dia, os irmãos fizeram mais 3 voos. O mais longo durou 59 segundos e cobriu 260 metros. Quando o editor local pediu que descrevessem o feito para o jornal, eles recusaram. Achavam cedo demais para falar sobre isso publicamente. Se alguém naquele dia tivesse calculado quantos voos desse tipo seriam necessários para cruzar o Atlântico, ou quantas gerações de melhorias para chegar à Lua, os números pareceriam absurdos. 66 anos depois, Neil Armstrong caminhava na superfície lunar. 12 segundos em 1903. A Lua em 1969. 66 anos. Não porque a tecnologia evoluiu de forma uniforme e previsível, mas porque cada conquista real abria possibilidades invisíveis da posição anterior. O primeiro motor tornava possível o segundo, melhor. O primeiro avião, o segundo, mais estável. E assim, passo a passo, até o momento em que a distância percorrida se media não em metros, mas em quilómetros até a Lua. 5 gramas de oxigênio em Marte não são uma conquista em si, são uma prova de princípio em condições reais. A física não objeta. A atmosfera marciana funciona como matéria-prima exatamente como as equações previam. O que vem depois é uma questão de engenharia, recursos e tempo, não de se isso é possível em princípio. A SpaceX está desenvolvendo a Starship com capacidade declarada de 250 toneladas de carga para a órbita baixa, reutilizável, com reabastecimento no espaço. Se os números declarados se confirmarem em voos reais, o custo de enviar 1 kg para Marte cairá dezenas de vezes em relação às tecnologias atuais. O que era economicamente impossível se tornará caro. O que era caro se tornará apenas uma despesa significativa. Isso muda toda a economia do projeto. A NASA planeja missões tripuladas a Marte dentro do programa Artemis ampliado. A CNSA chinesa anunciou objetivos marcianos concretos com horizontes temporais definidos. A Agência Espacial Europeia participa do desenvolvimento de tecnologias de suporte de vida. Não são sonhos em discursos públicos. São orçamentos, contratos, engenheiros trabalhando agora mesmo. Algo vai dar errado. É inevitável numa escala como essa. Os prazos vão atrasar, sempre atrasam. Algo vai falhar no pior momento possível. As primeiras pessoas que forem a Marte vão se deparar com problemas que não conseguimos prever agora. A estatística da exploração de ambientes genuinamente hostis é direta. Parte dos que forem não vai voltar. Isso precisa ser aceito com honestidade, sem eufemismos. Mas pela primeira vez na história, não temos apenas um sonho. Temos um plano técnico. Incompleto, mas real. Temos empresas e agências que o executam. Temos um protótipo funcional de produção de oxigênio na superfície de outro planeta. Temos rovers que agora mesmo preparam o terreno, no sentido literal, para missões futuras. A direção está definida.
Existe um aspecto da colonização de Marte que quase nunca aparece nos artigos populares, embora seja fundamental para compreender a escala do desafio. Para que Marte se torne verdadeiramente independente da Terra, não uma base temporária, mas uma civilização real, não bastam algumas centenas de pessoas. São necessárias milhares. Provavelmente dezenas de milhares. Porquê? Porque a civilização moderna é incomensuravelmente complexa. Para uma sociedade desenvolvida funcionar, são necessários médicos, e não apenas médicos, cirurgiões, cardiologistas, neurologistas. Engenheiros, e não apenas engenheiros, especialistas em eletrónica, construção, processos químicos, reatores nucleares. Cientistas, programadores, educadores, pessoas que sabem consertar trajes espaciais, pessoas que sabem cultivar batatas, pessoas que sabem cozinhar, pessoas que sabem lidar com a depressão do vizinho. Nenhuma dessas funções é dispensável num assentamento de longo prazo. Uma colónia de 50 pessoas não pode ter simultaneamente um cirurgião vascular, um pediatra, um psiquiatra e um especialista em reatores nucleares. São pessoas de menos. Isso significa que parte das situações médicas será resolvida por teleconsulta com a Terra, com 20 minutos de atraso. Parte não será resolvida. Alguém vai morrer por algo que na Terra se trataria em 1 hora. A população mínima para uma sociedade autossuficiente, com todas as especializações necessárias, é estimada de forma variada, de 10.000 a 100.000 pessoas. Isto significa que as primeiras 50 ou 100 pessoas em Marte não são o começo de uma civilização independente. São uma semente, as primeiras células. As próximas gerações, se sobreviverem e se o fluxo de imigrantes não for interrompido, criarão algo capaz de existir de forma autónoma. Isso muda a escala do desafio. O objetivo não é enviar a primeira expedição. O objetivo é criar um fluxo constante de pessoas, tecnologias e recursos que não se interrompa mesmo que a Terra passe por algo grave. Uma colónia que depende de suprimentos contínuos da Terra e colapsa com a primeira crise não cumpre a função de apólice de seguro. Em 2016, num congresso astronáutico internacional em Guadalajara, Elon Musk disse algo que na época soou como hipérbole fantástica, mas que com o tempo vai ficando menos fantástico. Ele disse que para criar uma civilização marciana autossuficiente seriam necessárias cerca de 1 milhão de pessoas, porque só nessa escala seria possível reproduzir todo o espectro de profissões e especializações. E propôs um plano concreto. Uma frota de naves, cada uma transportando 100 a 200 passageiros, voando a Marte em cada janela favorável, uma vez a cada 2 anos. 1 milhão de pessoas em Marte parece loucura, mas pense, em 1620, a bordo do Mayflower, chegaram 102 imigrantes ao Novo Mundo. 150 anos depois, as colónias americanas somavam 2,5 milhões de pessoas e declaravam independência. O crescimento foi gradual. As condições foram duras. Parte dos colonos morreu nos primeiros invernos. Parte voltou. Mas o fluxo não se interrompeu, porque as razões que moviam as pessoas para o oeste eram suficientemente fortes. 1 milhão de pessoas em Marte não é questão de uma geração. É questão de constância de propósito ao longo de várias gerações. Existe ainda um aspecto da colonização marciana raramente mencionado: a economia da independência. O momento em que uma colónia se torna verdadeiramente independente da Terra não é o momento em que ela consegue sobreviver sem suprimentos. É o momento em que ela passa a produzir algo que a Terra precisa e consegue vender. Quando tem uma economia própria e não apenas o consumo de recursos trazidos do planeta-mãe. O que Marte pode exportar? Primeiro, e mais óbvio, conhecimento. A experiência única de construir em condições extremas, desenvolver sistemas fechados de suporte de vida, criar culturas agrícolas com recursos limitados, tudo isso tem aplicações diretas na Terra. Tecnologias de purificação de água desenvolvidas para Marte podem resolver problemas de abastecimento em regiões áridas do planeta. Reatores nucleares compactos desenvolvidos para bases marcianas podem fornecer eletricidade a comunidades remotas. Segundo, materiais raros. O deutério, um isótopo pesado do hidrogênio, combustível potencial de reatores de fusão nuclear do futuro,
é várias vezes mais concentrado em Marte do que nos oceanos terrestres. Se a energia de fusão um dia se tornar realidade, Marte terá um recurso preciosíssimo. Terceiro, dados. Marte é um laboratório geológico único. Um planeta que conservou registros dos primeiros bilhões de anos de evolução do Sistema Solar praticamente intactos, sem tectónica de placas ativa, sem oceano mundial, sem atividade biológica intensa. A informação geológica de Marte pode responder perguntas sobre a origem do nosso Sistema Solar, sobre a história primitiva da Terra, sobre a possibilidade de vida em outros mundos. O valor dessas informações é difícil de superestimar. Quando Marte deixar de ser apenas consumidor e começar a produzir, a colonização mudará de natureza. De projeto humanitário passará a ser económico. E isso mudará a realidade política. Os governos que podem ignorar o romantismo da exploração espacial não poderão ignorar os interesses económicos. Esse não é o futuro imediato, é um horizonte de várias gerações. Mas entender essa perspectiva muda como pensamos nos primeiros passos. Eles não são apenas ver e sobreviver. Lançam os alicerces de algo que vai transformar a economia da Terra. Quando se pensa em Marte como apólice de seguro, inevitavelmente surge a questão do tempo. Quando é preciso começar? A resposta que a estatística nos dá já deveria ter começado. Não porque a catástrofe seja iminente amanhã, ninguém sabe isso, mas porque criar um segundo planeta lar não é um projeto de 5 anos, nem de 20. É um projeto de séculos. Para que daqui a 200 anos Marte tenha uma colónia real, funcional, independente, é preciso começar hoje. Ou ontem. Por isso, cada ano de demora não é apenas um ano perdido. É um deslocamento de todo o horizonte, um ano para frente. Se o primeiro ser humano pousar em Marte em 2040 em vez de 2035, a primeira colónia funcional surgirá em 2090 em vez de 2080. O primeiro assentamento autossuficiente, em 2150 em vez de 2140, o atraso se compõe como juros de uma dívida. Existe ainda um argumento em favor da urgência que raramente aparece nesse contexto. Vivemos num momento em que o custo dos lançamentos espaciais, pela primeira vez na história da astronáutica, começou a cair. E não gradualmente, mas de forma radical. Nos anos 1970, lançar 1 quilo em órbita custava algumas dezenas de milhares de dólares. Hoje, cerca de 2.000. Uma redução de 20 vezes em meio século. Se a tendência continuar, em 20 ou 30 anos o custo cairá mais algumas vezes, isso abre uma janela de oportunidades que nunca existiu antes. A economia que tornava a colonização marciana inviável como projeto de mercado está mudando. Não amanhã, mas está mudando. Essa janela não ficará aberta para sempre no mesmo sentido. A tecnologia continuará evoluindo, mas a vontade política, a cooperação internacional, o apoio popular, tudo isso oscilou ao longo da história da astronáutica. Depois do Apollo, o interesse público pela Lua desvaneceu quase que imediatamente. Depois de cada tragédia, Challenger, Columbia, os programas foram paralisados por anos. O momento atual, com programas governamentais concorrentes e empresas privadas, é uma convergência rara de fatores. Não garante sucesso, mas cria a possibilidade. Voltemos ao ponto de partida. A Marte 2 se destruiu em novembro de 1971. A bordo não havia pessoas, apenas instrumentos, câmaras, sensores. Mas os engenheiros soviéticos que a construíram sabiam que estavam dando o primeiro passo em direção a algo maior. O objetivo do programa Marte não se limitava a dados científicos. Chamava-se Exploração com Perspectiva de Expedição Tripulada. Não apenas ver e voltar, mas aprender a chegar para um dia ficar. Mais de 50 anos depois, o Perseverance deixa marcas na cratera G0, o Ingenuity realizou mais de 50 voos no céu de Marte, a primeira aeronave da história a decolar na atmosfera de outro planeta. O Mars Reconnaissance Orbiter fotografa a superfície com resolução de 25 cm a 300 km de altitude, o suficiente para, a partir da órbita, enxergar as próprias marcas deixadas pelos rovers. Vimos os rovers do espaço. Os rastros deixados pelas nossas máquinas na superfície de outro mundo
registrados pelos nossos instrumentos em órbita. Já estamos lá. Não pessoas, ainda, mas nossos olhos, nosso pensamento, nosso propósito, lá estão, trabalhando agora mesmo. Quando o primeiro ser humano pisar na superfície marciana, não será o primeiro a olhar para esse céu cor de laranja. Será o primeiro a enxergá-lo com os próprios olhos. Mas olhar para lá começou muito antes dele. O próximo passo é materializar lá o corpo humano. Não porque seja romântico, embora seja. Não porque decorra logicamente do progresso tecnológico, embora decorra. Mas porque não temos backup. Porque tudo o que construímos em 100 mil anos existe em exemplar único, num único planeta. Porque 4 bilhões e meio de anos de história da vida nos dizem com clareza absoluta: um planeta pode sobreviver a uma catástrofe. Uma civilização, não necessariamente. O horizonte volta a se mostrar visível. Não aquele da beira do mar, que você persegue para sempre e que permanece sempre à mesma distância. Outro. Uma faixa vermelha de aurora sobre uma planície pedregosa, plana, empoeirada, fria, silenciosa, onde nunca esteve um ser humano. Em breve, haverá. Em direção a ele também se caminha, sabendo que a jornada é longa, difícil, que parte dos que caminham não chegará. Mas também sabendo, a alternativa é ficar para sempre numa só margem. E para sempre é tempo demais para um único planeta.